Nessa aula de hoje, nós vamos resolver os exercícios que estão nas páginas 17 e 18 do livro 11. Então, essa é uma aula apenas de resolução de exercícios. Caso você ainda não tenha feito os exercícios das páginas mencionadas, você faça primeiro e em seguida vá conferindo aqui as resoluções. Então, o primeiro exercício da página 17 é o exercício do Enem. Então, diz o seguinte: seguem abaixo alguns trechos de uma matéria da revista Super Interessante que descreve hábitos de um morador de Barcelona, né, na Espanha, relacionando-os com o consumo de energia e efeitos sobre o ambiente. Então, ele vem aqui com três trechos dessa reportagem, né, trechos 1, 2 e 3. E aí, a pergunta se refere ao trecho 1. Então, ele pergunta assim: com relação ao trecho 1, supondo a existência de um chuveiro elétrico, pode-se afirmar que. Então, vamos ler o trecho 1, que é aquele, né, que se refere à pergunta. Então, aqui diz o seguinte: apenas no banho matinal, por exemplo, um cidadão utiliza cerca de 50 litros de água que depois terá de ser tratada. Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 kWh, que é cerca de 1,3 milhão de calorias, e para gerar essa energia foi preciso perturbar o ambiente de alguma maneira. Então, o que ele quer saber aqui, né? Com relação ao chuveiro elétrico, o que a gente pode dizer? Então, a primeira afirmação diz que a energia usada para aquecer o chuveiro é de origem química, que aí depois se transforma em energia elétrica. Então, a gente já sabe que o aquecimento do chuveiro é uma transformação de energia elétrica em térmica, né? Então, não é isso que ele está dizendo aí. Na alternativa B, é dito que a energia elétrica é transformada no chuveiro em energia mecânica e posteriormente em energia térmica. E não, né? A transformação de energia elétrica em térmica é direta, né? No resistor é isso que acontece. Então, essa também está errada. Aí na letra C, o aquecimento da água deve-se à resistência do chuveiro, onde a energia elétrica é transformada em energia térmica. Essa está correta. Na letra D diz que a energia térmica consumida nesse banho é posteriormente transformada em energia elétrica. Então também não é verdade, porque uma vez que a energia térmica, né, foi utilizada ali no banho, ela é dispersada e a gente não transforma ela novamente em elétrica, não. E a letra E diz que, como a geração da energia perturba o ambiente, pode-se concluir que sua fonte é algum derivado do petróleo. Isso porque ele afirma, né, que a geração de energia perturbou o ambiente. Mas não é apenas derivado de petróleo que perturba o ambiente. Existem outras maneiras de fazer isso, né? Então, as hidrelétricas não utilizam, né, derivados de petróleo, mas mesmo assim perturbam o ambiente. Então, por isso a letra E também está errada. A única que está correta é a letra C. O exercício 5, que é da UFPR, diz que um engenheiro eletricista, ao projetar a instalação elétrica de uma edificação, deve levar em conta vários fatores de modo a garantir principalmente a segurança dos futuros usuários. E considerando um trecho da fiação com um determinado comprimento, que irá alimentar um conjunto de lâmpadas, pede que a gente avalie as afirmações a seguir. E aqui a primeira está dizendo que quanto mais fino for o fio condutor, menor será a sua resistência. E é exatamente o contrário, porque quanto mais fino for o fio, maior é a possibilidade de dos elétrons que estão ali se movimentando é, colidirem, né, com os átomos, e o aquecimento é maior e tudo. Então a resistência é maior quando o fio é muito estreito. E então a primeira está errada. Aí a segunda diz que quanto mais fino for o fio condutor, maior será a perda de energia em forma de calor.
Olha, então nós vimos que quanto mais fino for o fio, maior será a resistência, né, a resistência elétrica. E sendo a resistência elétrica grande, a perda de energia na forma de calor também é grande, né? Então, quanto maior a resistência, maior o aquecimento. Então, portanto, né, a segunda está correta. A terceira diz que quanto mais fino for o fio condutor, maior será a sua resistividade. Olha, a resistividade é uma característica do material. Então, a gente tem, por exemplo, o cobre tem uma resistividade menor que o tungstênio. Agora, o comprimento do fio não interfere nessa propriedade dos materiais. Então, por isso, a 3 também está errada, né? Somente a segunda que está correta. Agora, o exercício 6 diz que um estudante tem em mãos um resistor ôhmico de resistência R, resistividade ρ, área A e comprimento L. Então, até coloquei aqui ao lado a segunda lei de Ohm, que é aquela que relaciona, né, as características do fio ao valor da resistência elétrica dele. Aí diz que o estudante resolve estruturar uma tabela com previsões do que seria necessário fazer para triplicar a resistência ou reduzi-la pela metade. Então, a gente precisa observar aqui, né, que a segunda lei de Ohm mostra para gente que o valor da resistência de um fio é diretamente proporcional ao comprimento dele e à resistividade do material. Ou seja, quanto maior o comprimento ou quanto maior a resistividade do material, maior será a resistência elétrica do fio. E é inversamente proporcional à área da secção transversal. Então, quanto maior for a área da secção, menor será a resistência elétrica. Então, nós temos aí algumas grandezas que são diretamente proporcionais, como o comprimento e a resistividade, e inversamente proporcional no caso da área. E se ele quiser triplicar a resistência, portanto, ele vai precisar triplicar ou o comprimento ou triplicar a resistividade do material, né? Já com relação à área, como são grandezas inversamente proporcionais, se ele quiser que a resistência aumente 3 vezes, a área precisará diminuir 3 vezes. E o mesmo raciocínio a gente pode fazer para o caso dele querer que a resistência diminua pela metade. Então, olhando as respostas, né? Se a gente quiser triplicar o valor da resistência, poderemos triplicar ou o comprimento ou a resistividade, né? Qualquer um desses dois sendo triplicado, a gente vai ter 3 vezes o valor da resistência. Ou dividir a área por 3, né? Também seria uma possibilidade. E para que a resistência caia pela metade, aquilo que é diretamente proporcional a ela também tem que cair pela metade. Ou seja, ou a resistividade ou o comprimento, se caírem pela metade, a gente vai ter metade do valor da resistência. Já a área, que é inversamente proporcional, para que a resistência diminua pela metade, a área precisará ser duplicada, né? E assim, no caso, né, são diversas maneiras que nós temos para modificar o valor da resistência de um fio, né, mexendo no comprimento, na área da secção transversal ou no material de que ele é feito. Então agora chegamos no exercício 7, que começa ali na página 17 e depois termina na 18. Então é um exercício do Enem. Então ele diz assim, olha, recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento meio nanômetro, lembrando que um nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros, e a secção reta de um átomo de cobre é de 0,05 nanômetros quadrados. A resistividade é de 17 ohms vezes nanômetro e o engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios
nos microprocessadores atuais. Agora vem a pergunta, então. Um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência elétrica de quanto? Então, a gente tem a expressão da segunda lei de Ohm, que permite a gente calcular a resistência elétrica, conhecendo aí as dimensões do fio, né, e o material do qual ele é feito. Se a gente substituir os valores, então, nessa expressão, a gente tem lá quanto que é a resistência desse fio. A gente tem que tomar cuidado sempre com as unidades, né? Ele utilizou como unidade de comprimento o nanômetro. E se todas as grandezas que tiverem o comprimento envolvido estiverem na mesma unidade, a gente não precisa fazer nenhuma transformação, que é o caso aí, né? O comprimento ele informou em namômetro, a área em namômetros quadrados e a resistividade em ohms vezes namômetro. Então, como é tudo em namômetro, a gente não precisa então se preocupar em transformar esse namômetro para metro, pode calcular o valor da resistência, né? Os namômetros vão acabar ali se cancelando e o que a gente vai obter é o valor de 170 ohms, a resistência desse fio. Então, chegamos agora ao exercício 8, na página 17, um exercício da Unicamp. Então, ele tem letra A e letra B, né, como a maioria dos exercícios da Unicamp. Ele tem, então, um pequeno texto de contextualização e aí são duas questões abertas. Então, vamos lá. O grafeno é um material formado por uma única camada de átomos de carbono agrupados na forma de hexágonos, como uma colmeia. Ele é um excelente condutor de eletricidade e de calor e é tão resistente quanto o diamante. Os pesquisadores Gen e Novoselov receberam o Prêmio Nobel de Física em 2010 por seus estudos com o grafeno. Então, o primeiro texto apenas, né, contextualiza aqui, explica o que é esse material que se chama grafeno. Agora, a primeira pergunta. A quantidade de calor por unidade de tempo, que é representada pelo φ maiúsculo, né, que flui através de um material de área A e espessura D, que separa dois reservatórios com temperaturas T1 e T2 distintas, é dada por. Então, essa expressão, né, matemática que ele coloca aí é a expressão que representa o fluxo de calor. Né? A quantidade de calor por unidade de tempo é o que a gente chama de fluxo de calor passando ali, né, por uma certa superfície. Então, para calcular esse fluxo, ele já informa que a gente tem que multiplicar o K, que é a condutividade térmica do material, pelo valor da área, né, que seria a superfície ali, né, do grafeno. Também multiplicar pela diferença de temperaturas entre os dois lados ali, né, que seriam os dois reservatórios que estão separados por essa folha de grafeno. Então, no caso, ele também já informou essas duas temperaturas ali embaixo. E D, que é essa distância ou espessura da folha que separa esses dois reservatórios. Então, a gente observa ali que ele informa os valores do A, da distância, das temperaturas, mas não informa o valor da condutividade térmica. Mas quer que a gente calcule esse fluxo de calor. Para descobrir o valor da condutividade, ele vai mostrar para a gente um gráfico, né, que diz o seguinte, ó, usando o gráfico abaixo, que mostra a condutividade térmica K do grafeno em função da temperatura, obtenha o fluxo de calor φ que passa pela folha nessas condições. Então, olha só, ele quer que a gente calcule o fluxo de calor, né? E aí, como estava faltando a informação do K, essa informação a gente vai obter a partir do gráfico. Esse gráfico, então, está mostrando um intervalo de temperaturas em Kelvin. Para cada valor de temperatura, tem um valor de K correspondente. Os valores de temperatura que nós temos aqui na nossa situação aqui do exercício, né, 300 e 302 Kelvin. Então, se a gente observar ali no gráfico, esse valor de temperatura, o coeficiente K
tem o valor de 4 vezes 10 ao cubo watts por metro Kelvin, ou seja, 4.000 watts por metro Kelvin. Então, esse é o valor do K que nós vamos precisar utilizar no cálculo do φ, né, que é esse fluxo de calor. Bom, agora que a gente já sabe o valor do K, a gente precisa substituir, então, todos os valores que ele informou ali na letra A, na fórmula e fazer o cálculo. Tomando cuidado com o valor da área, né? Porque a área está informada em micrômetros, micrômetros quadrados, né? E o restante das outras unidades de comprimento está em metro. Né? Então, a gente, no exercício anterior, né, estava tudo na mesma unidade, a gente não precisou fazer nenhuma mudança, mas nesse a gente vai precisar. E vamos precisar passar essa área que está em micrometros quadrados para metros quadrados. Então, a gente precisa lembrar que um micrômetro corresponde a 10 a menos 6 metros, né? Fazer ali a substituição, de forma que um micrômetro quadrado corresponde a 10 elevado a menos 12 metros quadrados. Então, fazendo esse ajuste na unidade da área, a gente substitui então os valores do K, da área, as temperaturas que ele informou ali e a distância ou espessura ali da nossa folha de grafeno. Substituindo e fazendo o cálculo, a gente chega em 160 joules por segundo, que é a mesma coisa que 160 watts, né? Joules por segundo é a mesma coisa que watt. Então, a letra A está resolvida, né? Descobrimos quantos joules são transferidos ali através daquela folha de grafeno a cada segundo. Vamos para a letra B agora. Então, aqui é o seguinte, olha, a resistividade elétrica do grafeno, a temperatura ambiente, Rho igual a 1 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro, é menor que a dos melhores condutores metálicos, como a prata e o cobre, ou seja, o grafeno é um excelente condutor de eletricidade. Suponha que dois eletrodos são ligados por uma folha de grafeno de comprimento 1,4 micrômetro e área de secção transversal de 70 nanômetros quadrados e que uma corrente de 40 microamperes percorra a folha. Qual é a diferença de potencial entre os eletrodos? Bom, então olha só, ele quer saber a diferença de potencial, ele informou para a gente o valor do comprimento do fio, da área da secção reta e da resistividade, né? Então, para a gente poder encontrar o valor do que ele está pedindo, né, que é o U, a gente vai precisar relacionar as duas leis de Ohm, né? Tanto a primeira, que efetivamente indica o cálculo da DDP, com a segunda, que vai dizer para a gente como que a gente calcula essa resistência elétrica do grafeno, né? Então, a gente substituindo a segunda lei de Ohm na primeira, a gente encontra aí uma expressão para calcular essa diferença de potencial. E aí, vamos fazer a substituição, né, dos valores que ele indicou, tomando cuidado de fazer algumas mudanças de unidade. Então, a gente precisa passar, por exemplo, a corrente que está em microamperes para amperes. Lembrando que micro é 10 elevado a menos 6. O nanômetro quadrado também precisa ser transformado em metros quadrados. E o micrômetro em metros. Então, a gente vai utilizar tudo no sistema internacional, né? Então, todos os comprimentos vamos passar para metros, a área para metro quadrado e a corrente em amperes. Então, fazendo esses ajustes todos nas unidades, a gente vai encontrar que essa diferença de potencial é de 0,8 vezes 10 a menos 2 volts, que seria 0,008 volts, ou 8 milivolts, né? Então, qualquer uma dessas três maneiras de informar a DDP está correta.